desejaram-nas e coabitaram com ela. Sabe-se lá Deus como, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não posso afirmar aquilo que não foi passado para nós, mas está escrito na palavra do Senhor. Se não me engano, é no livro de Gênesis capítulo 6, né? Eles coabitaram, então eles tiveram também a oportunidade de viver na outra dimensão, na dimensão que é infinitamente maior do que a nossa dimensão, ok, irmãos? Então Deus é bom. Então assim, para nós cabe abraçar com toda a garra, com toda a força, essa oportunidade que Jesus tem dado para nós, assim como ele falou para Nicodemos. É o que ele tem que fazer? Nascer de novo. Se roubava, não vai roubar mais. Se fumava, não fuma mais. Se diz palavrão, não vai dizer mais, né, irmão? E lutar diuturnamente contra os seus pensamentos, lutar contra a carne, contra os seus desejos, né? Lutar porque, como Jesus lutou por nós, né? Assim também nós precisamos lutar, não por Jesus, mas seguir essa guerra até o fim, né? Aliás, foi cantado aqui: não há ferrolho, e não importa isso, a letra do hino, mas na verdade o inimigo ele quer colocar ferrolho e porta para que eu e você não tenha a vida eterna. Amém, Jesus, é verdade. Para que você não tenha a vida eterna, o inimigo quer colocar ferrolho, quer colocar porta, quer colocar empecilho e barreira. Mas eu louvo a Deus que o Senhor tenha aberto os nossos olhos para que nós entremos nessa peleja, entremos nessa guerra e possamos lutar de maneira correta, né? De maneira correta. Porque a Bíblia diz assim que aquele que luta essa milícia, essa guerra, não se embaraça com os negócios deste mundo, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Então, irmão, há uma guerra no mundo espiritual, é uma guerra, e nós temos que entrar nessa guerra, né? Tem um louvor que diz assim: entra nessa batalha, né? Onde mais o fogo inflama. Ou seja, então nós temos que entrar nessa guerra. Agora, nós podemos entrar nessa guerra de qualquer jeito? Não é. Nós temos que se preparar, né? Aí o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo assim: aquele que guerreia não se embaraça com o negócio desse mundo, a fim de agradar o que ele estou para a guerra. E se alguém também guerreia, não é coroado, se não guerrear, se não lutar legitimamente. Então, meus irmãos, um soldado que entra no quartel, ele se presta concurso para a polícia militar, ou aquele que vai entrar no exército brasileiro, ele precisa seguir algumas regras. No evangelho também tem as regras a ser seguidas. Não é de qualquer jeito, de qualquer maneira, que nós vamos militar essa guerra, ok? E eu estava observando aqui que nós, irmãos, aqui a igreja, que eu e você precisamos orar, ok? Nós precisamos orar. Alguém está comigo aqui? Eu acho que não está. Quem está comigo, diga amém. Amém. Porque tem pouca gente. Então, se tem pouca gente, eu foco todo mundo, né? Se você vira o rosto, e aquilo ali já me atrapalha, porque eu penso que você não está prestando atenção, sabe? Então, como se estivesse cheio aí, eu passava, mas como não está cheio, uma pessoa já tira a minha concentração aqui, né? Então, o que acontece, irmãos? Nós precisamos militar corretamente. Nós precisamos orar. Nós não podemos deixar, presbítero Paulo, essa arma chamada oração passar, porque nós não vamos vencer sem ela. Nós não vamos vencer sem oração, né? Então o que acontece? Presbítero Paulo, eu vou olhar para o senhor, que é meu irmão em Cristo aqui do púlpito, e guerreiro de oração, evangelista também que está conosco aqui nessa peleja. Nós precisamos orar. Nós precisamos que o culto acabe e a gente fique aqui 1 hora de oração, para que o Senhor venha derramar poder. Aleluia, Jesus. Sabe por quê, irmão? Eu creio. Porque assim, será que será que elas não estão mais endemoniadas? Será que o drogado, ele não está endemoniado, ele está usando droga, não está com o diabo no corpo? Usando um palavreado bem. Será que o cara está tomando cachaça? Ele está tomando cachaça, não está endemoniado? Porque é terrível ver o drogado entrar aqui e ele não cair endemoniado. Né? É terrível ver o bêbado entrar aqui e não cair endemoniado.
Então, assim, alguma coisa, nós precisamos dessa ferramenta. Deus tem amado é o cheque na vida. E nós precisamos nos posicionar, porque todo aquele, e essa é a nossa batalha. A nossa batalha aqui é para expulsar os demônios, porque foi isso que Jesus, ele trouxe para nós, né? Ele trouxe para nós, porque isso faz parte da salvação, ok? Nós nessa noite estamos falando de salvação, né? Estamos falando da necessidade da expiação, da necessidade que Jesus nos limpou, ok? Nós não poderíamos se auto-limpar, né? Não tem assim esses fornos que as mulheres que fabricam, chamado autolimpante, né? Nós não temos essa prerrogativa. O único que pode nos limpar é Jesus de Nazaré, ok? E como é que nós nos limpamos? A Bíblia fala assim que vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. À medida que nós, irmão, reservamos tempo para orar, nós estamos permanecendo em Deus. E Ele vai permanecer conosco. E se Jesus estiver conosco, a Bíblia fala assim que todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então é necessário que quando as pessoas entrem aqui nesse lugar, elas não entrem porque o salão está aqui, porque está pintado, porque chama a atenção quem passa aí fora. Não, elas entrem porque Jesus trouxe aqui e Ele estando conosco, essa pessoa cai endemoniada mesmo, manifesta se for o caso, e seja liberto e algo diferente aconteça, porque essa foi a escola que nós tivemos, amém? E nós não podemos nos conformar, né? A Bíblia fala assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, se esse evangelho, irmão, que é a boa nova de salvação, já nos alcançou, e agora Ele fez algo em nossa mente, Ele transformou a nossa mente, louvado seja o nome do Senhor, nós precisamos não nos conformar, nós precisamos nos conformar em ver o mundo do jeito que está e não fazer nada por ele. Nós precisamos fazer alguma coisa, amém? Estender a nossa mão, porque Deus fez assim conosco, né? Ele enviou Jesus Cristo lá do alto céu para derramar o seu sangue por cada um, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então grave isso no seu coração. Eu preciso de conversar com meus irmãos, com o pastor aqui, principal, o irmão, até mesmo o irmão Indo também, para entrar nessa batalha onde mais o fogo inflama. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos não nos conformar com este século, né? Como tal evangelho por aí tão mal falado, né? Mas que falam de nós sim, porque nós expulsamos demônios, né? Que falam de nós sim, porque nós levantamos as nossas mãos e o enfermo é curado. Pode falar por causa disso, mas não fale porque nós roubamos, não. Né? Não fale porque nós somos adúlteros, não fale porque nós somos, usamos de palavra torpe, não, amém? Não fale porque em nós há um espírito de chocalice, né? De disse-me-disse, de fofoca, não, mas fale de nós porque nós oramos, fale de nós porque nós incomodamos o inferno com a nossa santidade diante de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Mais uma vez, Deus, em seu amor, decidiu salvar alguns seres humanos. Então, várias passagens da Escritura indicam que não havia outra maneira de Deus fazê-lo, a não ser pela morte de seu filho. Portanto, a expiação não era absolutamente necessária, mas como consequência da decisão divina de salvar alguns seres humanos, a expiação era absolutamente necessária. Essa concepção, às vezes, é chamada de visão, é chamada visão da absoluta necessidade consequente da expiação. Amém, irmãos? Aqui eu vou fazer uma reparação sobre algumas afirmações que aqui está dentro desse parágrafo que nós lemos, né? Eu gostaria de, até mesmo, vou usar o termo consertar, né? Ou esclarecer, né? Porque aqui está dito assim: Deus resolveu salvar alguns homens, né? Para mim essa frase, ela dá a ideia de exclusão, né? Alguns dá a ideia de que Deus quer salvar só um pequeno parte, né? E assim, eu não vejo dessa forma o Evangelho, eu vejo da seguinte forma: porque Deus, é o texto alto da Bíblia Sagrada, João 3,16, porque Deus amou o mundo
de tal maneira. Para mim, esse mundo engloba todos. Deus quer salvar a todos, né? Mas nem todos querem ser salvos. Nem todos querem ouvir o chamado. Muitos até ouvem o chamado, mas chega aqui na hora da seleção para ser escolhido, só não quer, né? Quantos vem para o culto, participa do culto, tal, mentiu, mas na hora de entrar na batalha, onde mais o fogo inflama, a pessoa pula fora. Está entendendo, irmãos? Não, Deus nos chamou para aperto. Deus nos chamou para trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos chamou para desenvolver aquilo que Ele nos deu. Ele não nos pede antes aquilo que Ele não nos tem a dar. Inclusive, você vê a parábola dos talentos, são 3 pessoas, são 3 exemplos. Um recebeu 5 talentos, então Deus vai cobrar, à medida que ele deu 5, vai cobrar 5. Outro recebeu 2 talentos, menos talentos, Deus vai cobrar mais brandamente, vai cobrar, agora recebeu 2. Outro recebeu 1 talento, Deus vai cobrar menos ainda. Mas só que quem recebeu o talento, às vezes é aquele que não quer fazer nada. Fala assim, não, eu não vou mergulhar não, vou colocar só o dedão no pé, sabe, irmão? Então assim, mas todos nós temos talento, todos nós temos algo para fazer no reino, na obra do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, no entanto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todos aqueles, está escrito lá, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora aqui eu quero crer que pela presciência de Deus, Deus sabia que muitos iam negar a fé, muitos não iam até o final, né? Mas eu digo para os irmãos, perseverem, irmãos, amém? Continue perseverante. Está difícil, aí que você fala, não vou voltar atrás não. Está difícil, não vou voltar, vou continuar. Se você é santo, santifique mais ainda. Faça autoanálise. Está entendendo, irmãos? Faça autoanálise. Você vê aquele rapaz lá, o filho pródigo, ele fez uma autoanálise lá no chiqueiro, no meio do chiqueiro, dando comida para os porcos. Ele fez uma autoanálise. Ele falou, meu Deus do céu, eu já tive tanta experiência com meu pai, né? Na casa do meu pai tinha tudo, luxo, né? Tinha conforto na casa do meu pai. Na casa do meu pai eu tinha família, né? E aqui eu não tenho nada. Aqui eu tenho que comer a sova de porcos. Então assim, é interessante que sempre nós façamos esse autoanálise. Quem era eu lá atrás, na casa do Senhor, servindo a Deus, buscando ao Senhor, e agora como eu estou? Eu preciso voltar, né? Preciso voltar ao primeiro amor, preciso voltar às primeiras obras, às primeiras práticas, ter vida de oração, né? Você que ainda não conheceu o Evangelho, está conhecendo agora, mergulhe nessas águas, não te detenha, dê tudo que você tem, né? Ame ao Senhor com toda a tua força, ame ao Senhor com todo o teu entendimento, ame ao Senhor com todo o teu intelecto, ame ao Senhor com tudo que você tem, né? A Bíblia fala assim, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então honre a Deus de todas as formas, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. E voltando assim às primeiras obras, mas fique esse lembrete, a salvação é para todos, mas nem todos querem a salvação. As pessoas estão amando mais as trevas do que a luz, mas eu e você não. Nós queremos nos aproximar a cada dia mais dessa luz, e essa luz é Jesus. Amém? No Getsemane, Jesus ora, se possível, passa de mim este cálice. Alguém abra para a minha Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 39, repito, Mateus 26, 39. Se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Quem pode ler essa parte aí? 26, 39. Podemos estar convictos de que Jesus sempre orou de acordo com a vontade do Pai e sempre com plenitude de fé. Dessa forma, essa oração que Mateus se esforça por registrar para nós parece mostrar que não era possível para Jesus evitar a morte na cruz, que estava prestes de vir sobre ele. Exatamente, irmãos. Deixa que eles leiam, porque é bom que eles venham para a igreja participar mais.
Amém? Fique de que for ler, fique de pé, por gentileza, e leia em alta emoção. E indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O cálice do sofrimento que ele havia dito que seria seu. Se Jesus estava para completar a obra que o Pai lhe destinara, e se as pessoas estavam para ser redimidas por Deus, então era necessário que ele morresse sobre a cruz. Glória a Jesus. Agora você medite uma coisa: ele, sabendo já que iria sofrer, então, irmão, sofrimento é sofrimento. Sofrimento é sofrimento. E Jesus estava naquela situação, né? E ele ora ao Pai: se possível, passe de mim esse cálice. Interessante que a sua alma estava tão triste que ele pediu para que seus discípulos ficassem com ele. Mas os discípulos estavam dormindo, cansados. Quem sabe nessa noite, quando você está cansado, eu estou cansado também, né? Mas é isso, irmão. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que o reino dos céus é tomar a força. Mas Jesus se esforçou. Jesus se esforçou. Jesus renunciou à sua última gota de sangue. Então não meça esforços. Não meça esforços para estar nas terças-feiras servindo a Deus. Não meça esforços para convidar alguém para vir para a igreja. Não meça esforços para dobrar o seu joelho e falar com Deus. Não meça esforços para dizer assim: não, Senhor, eu quero orar mais. Eu quero buscar mais, eu quero ficar mais na tua presença. Muito obrigado, mesmo que eu não tenha a palavra, eu quero ficar ali no meu cantinho. E isso vai simbolizar que eu estou orando a ti. Meu irmão, santidade significa você se separar, separação. A Bíblia fala: entre no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Às vezes você fala assim: ah, Deus precisa me ouvir. Não, Deus não precisa te ouvir. Deus apenas quer te ver. Ele quer te ver no secreto. Ele quer te ver no sozinho. Ele quer te ver no lugar, você e Ele somente. No lugar onde não tem ninguém para poder distrair você da comunhão com Ele. Você está entendendo, meus irmãos? Então é o Pai que vê em secreto que nos recompensa. E que recompensa é essa? Né? A recompensa aqui, irmão, fala da presença de Deus. A recompensa aqui fala, irmão, da comunhão com Deus. A recompensa aqui fala de nós receber o poder de Deus. Deus grande. Porque para nós ser testemunha de Jesus não é de qualquer forma. O mundo está de qualquer jeito. Muita gente se auto-intitulando cristão, mas como aqueles dois filhos de Cefas, imitando os outros, treinando o filho de Cefas, porque viu o Paulo expulsando o demônio e achou bonitinho, e agora vou lá fazer o mesmo. Vê a pessoa endemoniada, vai colocar a mão, e a pessoa e usa o nome de Jesus, mas não está vivendo com Jesus. Esse é um perigo muito grande, né? E o contexto que nós vivemos hoje é isso. Tem muitos filhos de Cefas por aí, imitando a Paulo, imitando o santo evangelho, mas nós não fomos resgatados do mundo para imitar. Nós somos resgatados para viver com. Nós somos resgatados para ser verdadeira testemunha de Jesus Cristo. Entendendo? Ele falou assim: vocês receberão o poder de Deus, né? Receberão o poder porque acharam que Jesus Cristo, ele foi mandado por Deus não para remir os nossos pecados. Achavam que ele seria alguém que iria levantar uma rebelião contra o poder de Roma, irmãos. Está entendendo? Por quê? Porque eles não entenderam, porque não compreenderam, porque os seus ouvidos estavam fechados. Mas que nesta noite, os nossos ouvidos, a partir de então, os nossos ouvidos espirituais vão estar abertos, para que entendamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus para conosco é que nós sejamos um soldado de Jesus. Veja lá que louvor, o
louvor 35, soldados somos de Jesus. Já somos campeões da luz. Amém, meus irmãos? Então, que nós venhamos a entender que Jesus não veio para fazer uma rebelião contra Roma, mas ele falou assim: não nos compete saber as estações que o Pai criou pelo seu próprio poder. Está lá no livro de Atos, se não me engano, no capítulo 1. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo para ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Essa é a missão do Evangelho. O Evangelho é a boa nova, né? Se alguém te perguntar porventura o que significa a palavra Evangelho, o Evangelho é a boa nova de salvação, é a boa notícia que você recebeu, que é a esperança para o teu futuro, a esperança de salvação. E a esperança não está no poder deste mundo. Obrigado. A esperança não está na geopolítica global, né? A esperança está à medida que nós observamos a sua palavra, né? Está escrito: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A esperança vem pela palavra, irmão, né? É aquilo que Jesus deixou escrito lá no João capítulo 8, né? Vós já está limpo pela palavra que vos tenho pregado. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós, porque não pode a vara dar fruto de si mesmo se não estiver na videira. Então eu preciso estar totalmente ligado nesta videira, e essa videira é Cristo Jesus. Aleluia. Ele é a videira verdadeira e nós somos os galhos, e agora, como galho que somos, precisamos dar fruto para Deus, porque aquele que der fruto, diz a Bíblia, que o Senhor limpa, presbítero Paulo, limpa para que produza mais fruto ainda. E eu sei que nessa noite você vem aqui por conta dessa limpeza, né? Por conta dessa água que transborda, essa água que te lava desde o alto da sua cabeça até a planta dos seus pés, lavando sobretudo as suas vestes espirituais, né, irmão? Lavando as vestes espirituais, porque essa tem que estar limpa, pura, alva, aleluia, porque se o Senhor voltar e as nossas vestes porventura tiver alguma mancha, nós não vamos subir, amém? Então eu sei que nessa noite você veio aqui para que o sangue dele lave as suas vestes. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, é isso. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ah, pastor, acabou as palavras, fica ali no cantinho, amém? Peça a Deus o direcionamento da tua vida, ore, busque o renovo, busque o batismo do Espírito Santo. Isso são ferramentas que o povo, que a igreja militante precisa ter, irmão, aleluia, né? Eu vou te contar aqui. Teve homem na Bíblia que ele morreu, segundo os historiadores, ele morreu cerrado de cabeça para baixo. Como é o nome desse homem? O Pedrito falou aqui já. Profeta Isaías, né? Não é isso, mano? Mas quando Deus chamou ele teve uma visão do céu. O céu se abriu, está lá em Isaías, no capítulo 6, versículo 1, se não me falha a memória, né? Ele viu os céus abertos, ele viu o trono, ele viu todos que cercavam o trono, o que eles chamam de séquito, né? E ele exclamou dizendo: eu sou um homem de lábios impuros, e como eu posso ter essa visão? Ai de mim que vou morrer, né? Ficou temeroso porque teve essa visão, irmão. Foi chamado que Deus deu na vida dele, quando Deus chamou ele para profeta, né? Então a Bíblia fala que Deus mandou que o anjo pegasse uma brasa do altar com uma espécie de galho, né? E tocou nele e purificou ele. Entendeu, meus irmãos? Então é isso que nós precisamos. Nós precisamos ter sobrenatural de Deus em nós. Por aí, quando você ouve essa fala sobrenatural, já lembra o quê? Já lembra a prosperidade, né? Já lembra a riqueza, já lembra o dinheiro. Não, o sobrenatural, irmão, é porque as nossas armas, as armas da nossa milícia, não são dessa terra, mas as armas da nossa guerra, da luta que eu e você precisamos travar dioturnamente, elas são poderosas em Deus. Então precisamos ter esse tipo de experiência sobrenatural.
Precisamos desse tipo de comunhão com Deus, de conhecer de fato quem é Deus, para que no dia da adversidade a gente saiba em quem nós temos crido. Você está entendendo? Porque senão, irmão, muitos crentes vão ficar, muitos crentes não vão aguentar a pressão, muitos crentes vão negar a fé, né? Imagine se agora surgir o anticristo, vamos supor assim, vamos conjecturar, né? Porque no livro de Tessalonicenses fala que o anticristo ele virá, ou melhor, o Senhor Jesus não virá sem que antes haja manifestações do anticristo. Mas imagine que nós sabemos que o cenário está montado, a plataforma para o anticristo está já montada. Se ele aparecer agora, imagine as perseguições, imagine que nós não podemos mais congregar aqui, imagine que nós não podemos morar na casa que a gente mora, porque haverá perseguições. Imagine lá no livro de Mateus 24, o Senhor vai dizer assim: quem tiver no dia que é o abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Ele vai dizer assim: quem estiver na Judéia, cidade, fuja para os montes, lugares remotos, onde não há comunicação, onde não há fibra ótica, onde a internet não pega, foge para lá. Se desvencilha do seu celular, se a comunicação for através disso aqui ainda naqueles dias, entendeu? Aí você pode se desvencilhar, mas se porventura alguém deixar penetrar no seu corpo alguma coisa, há perigo nisso, irmão, né? Há perigo nesse negócio, você deixar colocar algum tipo de dispositivo dentro da sua pele, porque você não sabe, a gente não sabe. O que é que a gente sabe? A gente sabe que o mundo já está maligno. Então, o que é que isso traz para mim e para você? E eu tenho a obrigação de abrir o seu olho sobre isso. O que é que isso traz para mim e para você? Se o mundo já está maligno, os governos trabalham para quem? Para Jesus ou para o maligno? Quem pode responder? Essa não é uma pergunta retórica. Se o mundo já é maligno, os governos trabalham para Jesus ou para o maligno, né? Então, aí vamos lá. Então, tudo que vem do mundo, o que é que o cristão tem que ficar? Atento. Tem que usar aquela palavra: prudente como a serpente e simples como uma pomba. Tem que desconfiar de tudo, irmão. Não pode confiar, né? Não pode confiar. Você está entendendo? A gente observa nos nossos dias pessoas novinhas morrendo, né? Muita gente tendo infarto, a gente ouve falar pessoas infartando, pessoas jovens, que não era assim antigamente. Vai saber o que está ocasionando isso? A gente não sabe, mas a gente tem um poder de especular? Tem. Especular pode. Alguém está me vendo essa filmagem, né? Não? Amém? Especular pode. Você não pode afirmar categoricamente que você não tem prova, mas especular pode. Entendeu? Você usar no conjunto da probabilidade. Quem já ouviu falar nesse termo? Os conjuntos probatórios. Ouviu falar, né? Nunca ouviu falar? Isso se dá muito na justiça, esse tipo de fala, que é a probabilidade daquilo ser ou não ser, ok? Então, assim, pela Bíblia Sagrada, a gente sabe que o mundo já está maligno, então você não pode confiar nessas coisas. Então, muito cuidado, muito cuidado. E aí o Senhor vai dizer assim: quem estiver na Judéia, foge para os montes, né? Ai daquelas que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no sábado nem no inverno, porque se for no sábado haverá uma grande tribulação. Eu não entendia isso, né, irmão? Mas a internet ela vem para tirar, jogar luz a alguma coisa que estava escuro, né? É porque na verdade o Senhor, Jesus pregou ali para os judeus, não é assim? Porque ele não cruzou as fronteiras de Jerusalém, de Israel, pregou ali para os judeus. Jesus está falando obviamente com os judeus, né? Há quem diga que isso já se cumpriu, mas Jesus profetizou para o ano 70 e profetizou dele para o final do tempo. São profecias que se cumprem em dois tempos. Ano 70, quando o imperador Marechal Tito invadiu Jerusalém, destruiu tudo, se cumpriu o que Jesus falou. E para o fim dos tempos, irmão, o anticristo dominando o planeta Terra. Você está entendendo? Então, ai das que amamentam naqueles dias, porque haverá uma grande tribulação. Imagina ter que fugir com criança de colo. Imagina ter que fugir grávida, né? Aí no caso ele fala: orai para quem não chega no sábado. Aí é só para o judeu.
porque o judeu que guarda o sábado. E o judeu só pode andar caminho de um